Olá! Símbolo de esperança e fé, o presépio vem encantando crianças e adultos há várias gerações. No programa de hoje vamos saber um pouco da sua história, como surgiu e algumas curiosidades. O Diverso está no ar. A celebração do nascimento de Cristo é bem antiga. Vem do final do século III, quando peregrinos visitavam a gruta em que o menino Jesus nasceu, em Belém. No século VI, foi feita a primeira réplica da gruta em Roma. Aqui eu acho que duas considerações importantes. Primeiro, conforme diz o filósofo Ernest Cassirer, o ser humano é um animal simbólico. Nós precisamos de símbolos para dar sentido e significado à realidade vivida. Então, o nascimento de Jesus de Nazaré, que é comprovado historicamente, registrado através dos 4 evangelhos e de vários outros evangelhos apócrifos, relata isso. E foi um acontecimento tão marcante que hoje mais de 1 bilhão de pessoas alimentam e inspiram a fé no jeito de viver de Jesus. O nascimento de Jesus, evidentemente, teologicamente confirmado, teologicamente em Belém, embora podemos dizer que Jesus teria nascido em Nazaré e não em Belém. Mas teologicamente se construiu isso do ponto de vista bíblico e a comunidade cristã se encarregou de levar essa tradição. E uma pessoa importante nessa época foi uma peregrina etérea que esteve em Jerusalém, nos lugares santos, e acercando-se desses lugares, tentou trazer essa tradição toda para a Europa, sobretudo para Roma. Com a questão da ligação do nascimento de Jesus no Santo Sepulcro, encontrou-se ali uma cruz, mas também em Belém, que é um outro lugar tradicional como a questão do nascimento de Jesus. E ali em Belém, então, se construiu toda uma igreja da Natividade, que existe até hoje. Essa igreja que não foi destruída na época das invasões dos bárbaros, na invasão muçulmana, porque ali se tinha um mosaico bizantino com a imagem dos reis magos. Hoje, esse grande presépio dessa tradição do nascimento está debaixo dessa igreja da Natividade, é um espaço minúsculo, mas que todo mundo, todo cristão que ali se achega, do mundo inteiro, tem uma experiência de fé muito profunda no contato com essa gruta, no contato com a simplicidade do nascimento de Jesus. Mas foi no ano de 1223 que São Francisco de Assis começou a divulgar a ideia de criar figuras em barro para representar o nascimento do menino Jesus. Não por menos, São Francisco vai passar para a história como um grande idealizador desse presépio, que já veio de longos séculos. Mas, na verdade, ele foi o primeiro e passou para a humanidade com isso, porque São Francisco, o homem da paz, o homem do bem, estando certa vez na região da Umbria, em Grécio, região belíssima da Itália até hoje, bucólica, muito bonita, ali São Francisco teve a intuição de chamar os seus irmãos e de chamar a vizinhança para fazer no dia 23 de dezembro de 1223, fazer a memória desse nascimento. Tentar, porque na verdade São Francisco vai se passar para a história como um Cristo redivivo. E ele quis não só viver no seu corpo toda a questão do sofrimento, da integração com Jesus, mas também buscar o nascimento. E ele encontrou na constituição de um presépio. Naquele momento muito simples, ele simplesmente ele chamou a vizinhança toda, os campesinos, os pobres que chegaram, pediu para todo mundo trazer algo, e para colocar-se diante de Jesus, o menino Jesus. Então se colocou ali uma imagem, um boi, um asno e os trabalhadores junto ali. E se diz a tradição que eles se reuniram ali, o boi e o asno. Day by day, stone by stone, build your secret stone.
Agora, por que esse boi e o asno? Essas duas figuras estavam ligadas com a mitologia grega de dois reis rivais do Egito, Íris e Set, que eram inimigos. E ali, então, Francisco colocando esses dois animais, mitologicamente, ele reportava essa questão e está dizendo o seguinte: aqui o encontro de Jesus menino que nasce, que Deus que se encarna no meio de nós, e tão humano só podia ser Deus, também deve viver nessa integração da natureza desses animais. E convocando as grandes autoridades do mundo, naquela mitologia, compreendendo dessas duas imagens, a paz. E a lenda, a tradição de São Francisco desse momento, vai dizer que naquele momento foi tão sublime que a beleza de Grétio, da natureza, da Úmbria, foi pequena para acolher o esplendor daquele momento. E que São Francisco tomou o menino Jesus, o colocou no colo, e naquele momento, diz a lenda, que o menino Jesus sorriu para São Francisco. E aí foi uma noite de festa para o Brasil. E daí em diante as famílias todas começaram a fazer esta imagem do presépio e ela esparramou o mundo afora. Benditos sejam aqueles que mostram misericórdia, pois misericórdia será mostrada a eles. Benditos sejam os pacifistas, Deus os chamará de filhos. E se nós somos seres simbólicos, cria símbolos, mas com a evolução, com o caminhar da história, a gente, primeiro que os seres humanos têm que ir atualizando, né? E outra, inculturando. Então São Francisco, no início do século XIII, né, profundamente apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, né, tendo abandonado o luxo e a riqueza e feito opção pelos pobres, pelos menores da época, né, e tentando assim animar o povo a perceber a verdadeira fraternidade que deve existir entre todos e tudo, né, e começa a se referir a todos e a tudo como irmão, né, irmão Sol, irmã Lua, irmã Água, irmã Morte. Perdoai para ser perdoado e viva na simplicidade. E aí ele fez uma coisa que entrou para a história como muito importante. Não só repetir os gestos que já vinham do passado na época do Natal, mas convidou a comunidade para viver essa experiência em sintonia com a natureza, no meio da floresta. E aí nada melhor, porque além de colocar Jesus, Maria e José ali, trazer também um boi, né, um burrinho, e em sintonia, você imagina, com a biodiversidade, com os passarinhos. Então, assim, era um jeito bonito de São Francisco convidar as pessoas que Deus está na história, permeando e perpassando tudo. Os seres humanos, inclusive os animais e toda a flora e a fauna.